Tem uma galera que adora fazer o que eu chamo de pergunta escopeta. Aí vem o cara na sala de aula com a escopeta dele e fala assim: pô, papinho de Uber, uberização, vai matar o gerente. É possível fazer uma hidrelétrica sem gerente? Eu fiquei olhando para ele assim. E a resposta que eu dei para ele, eu vou dar para você aqui nesse vídeo. Fica ligado. Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre essa questão é o seguinte: quando a gente olha para o Uber, a gente vê ali a introdução da inteligência artificial na administração. Tem duas coisas que o Uber faz, que ele começa de uma forma primitiva a mudar o modelo de administração ou introduzir um novo modelo de administração na sociedade. O gerente de pessoas dançou. Quem faz o gerenciamento das pessoas é uma relação mútua através de aplicativos, do que eu chamo de quarta linguagem, ou de karma digital, ou de qualificação de massa. Você pode dar o nome que você quiser, mas é o quê? Quem fiscaliza o motorista é o próprio passageiro. E quem fiscaliza o passageiro é o próprio motorista. A segunda mudança que a gente começa a perceber nesse modelo de administração do Uber não é mais o gerenciamento de pessoas, é o gerenciamento de processos. Então, quando você cria o Uber Pool, você tem um aplicativo que a gente já está acostumado, tipo o Waze, que vai fazer uma sofisticação em cima disso. Então, é um roteiro de processo em que ele diz, olha, pega fulano, fulano, fulano. O motorista não tem grande complexidade, porque ele vai seguir um roteiro, né? Mas por trás daquilo ali, tem toda uma inteligência artificial que vai fazer com que um conjunto de pessoas que quer pegar o mesmo carro possa se articular, o motorista vê a rota mais, a inteligência artificial vê a rota mais fácil para essas três pessoas se juntarem e no final de tudo divide a corrida. Então, apesar de ainda ser uma coisa primitiva, para a nossa realidade já é uma sofisticação. Então, essas duas coisas. Então, a gente pode dizer que o Uber introduz nesse novo modelo de administração, que eu chamo de modelo de administração 3.0, duas coisas. Você tem um gerente de pessoas e um gerente de processos que não é mais um gerente de carne e osso, é um gerente artificial. E é isso que vai começar a criar uma nova possibilidade para a gente começar a pensar na resposta que a gente vai dar sobre a questão da hidrelétrica. Segura aí. Então, no exercício de futurologia básico, depois eu vou fazer o avançado, mas no futurologia básico a gente pode dizer o seguinte, que já temos hoje no mercado cultura tecnológica, né? Cultura talvez administrativa tecnológica, em que introduz para atividades em que você tem um prestador de serviço individual de baixa complexidade, a possibilidade de colocar uma inteligência artificial em que você não precisa de um gerente de carne e osso e você pode substituir por um gerente artificial. É só pegar a metodologia do Uber e aplicar em outras áreas. Então, a gente pode dizer que na área de serviço, aí você vai colocar motorista de táxi que já está aí, entregadores, como já está acontecendo, entregadores de pequenos de papéis, documentos, etc, etc. Médicos que estão indo na casa das pessoas, serralheiros, que vai resolver um problema, marceneiro, problemas específicos, bombeiro, gasista, todo esse pessoal de pequeno serviço, manicure, cabeleireiro, pedicure, toda essa galera que você pode ter o quê? O cara tem um aplicativo, estou precisando de uma pedicure, uma manicure. Por que o cara vai no cabeleireiro? Ela vai andando na casa das pessoas, vai ganhando estrelinha, vai caminhando nessa direção, pode até colocar os cortes que ela tem, a pessoa pode escolher, etc. Papá, e aí, a partir daí, a gente tem uma nova etapa nesse processo. Então, isso é uma base de desenvolvimento, de experimentação tecnológica que vai dar sofisticação na gerência de pessoas, que isso a gente já está desenvolvendo bem, e vai começar cada vez mais uma sofisticação de gerência de processos. Então a gente vai dizer o seguinte, olha, existe um novo modelo de administração emergente que já está resolvendo problemas de baixa complexidade, com profissionais autônomos, em que a gente está se articulando para isso, e que já existe, tipo o Uberpool, alguma coisa mais sofisticada que está coordenando diferentes atividades. Então isso já está presente. Aí a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte, isso pode passar para processos mais complexos? É o que eu vou responder na sequência. Fica aí, hein?
Estamos falando de futurologia avançada. Futurologia básica já está aí. As pessoas vão dizer, realmente, já estamos aí com essa brincadeira funcionando, né? Pô, agora e a futurologia avançada? Então, o que acontece? Aí vamos entrar um pouco numa sofisticação. O que a gente olha na macrohistória? Toda vez que a gente aumenta muito a complexidade, e foi o caso agora que a gente passou de 1 para 7 bilhões, a gente dá uma turbinada na administração da espécie. Foi o que aconteceu em 1450, criamos uma nova linguagem, que foi a prensa, a escrita a impressa, como a gente está fazendo agora, criando novas alternativas, e a partir daí a gente deu um upgrade na administração da sociedade, como a gente está fazendo agora. Só que lá na época, a gente não teve esse pico demográfico que teve agora, e agora está fazendo uma coisa muito radical, porque a gente aumentou a complexidade de 1 para 7 bilhões, e eu brinco sempre dizendo que é de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias para 21 bilhões de pratos de comida todos os dias, e tudo que vem agregado a essa complexidade. Então, a gente vai caminhar na direção. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que a gente tem percebido, que é uma coisa fundamental, é que a inovação ela está se descentralizando muito radicalmente, com o tal do crowdfunding. Você, então, está tendo cada vez mais iniciativas novas e pessoas novas pensando coisas novas e descentralizou. O que eu digo, as organizações perderam o controle do futuro. Então, a gente tem, na sequência, uma tendência descentralizadora, que é uma coisa que acontece na macrohistória. Nós temos uma descentralização do investimento capital, você não precisa mais convencer ninguém, ou seja, todo aquele pessoal do sistema financeiro que ficava lá querendo ver, na dúvida, etc. Você tem hoje a pulverização disso, você tem uma demanda da sociedade por uma cultura de participação, então as pessoas estão usando o Uber, falam, pô, se eu estou usando o Uber para motorista de táxi, aí vai aparecer o Uber de pedicure, o cara tá bom, o Uber de pedicure, o Uber de médico. Então, é uma cultura que vai sendo criada e as pessoas vão começar a dizer o seguinte, vem cá, por que eu não posso avaliar tal coisa? Por que eu não posso avaliar tal coisa? E isso numa direção das avaliações. E aonde não tiver avaliação, vai começar o seguinte, pô, se é tão bom se a gente tivesse o Waze aqui, porque o que acontece? O Waze é um aprendizado coletivo, é um processo que você vai aprendendo com várias pessoas. Então, no caso da gente começar processos sofisticados, em que você pode aprender e que você não fica dependente de um gerente central, você vai ganhar a possibilidade de sofisticar esses processos. Quando a gente olha para isso, e eu sei disso, a gente começa a bater numa série de coisas, a gente fala assim, não é possível ter uma coisa complexa hoje sem um gerente de carne e osso administrando isso. A gente não consegue conceber isso, porque a gente está trabalhando com os paradigmas que a gente tem hoje. E isso vem gradualmente. Então, na minha opinião, a macro tendência que a gente vai ter é, nesse patamar básico desse novo modelo de administração, que diria está na fase inicial, a gente vai começar a passar cada vez mais processos para esse novo modelo. E aí a gente vai cada vez sofisticar mais o gerenciamento de pessoas e o gerenciamento de processos. Até chegar ao ponto, na minha opinião, que a gente vai conseguir, lá na frente, não estou dizendo agora, mas lá na frente, a gente começar a imaginar que esse modelo da wazerização e da uberização vai permitir que a gente possa resolver o problema da construção de uma hidrelétrica. Então, para a gente fechar, eu vou fazer uma frase que você vai sentir que é a conclusão no próximo bloco. Espera aí. Na verdade, é mais do que uma frase, é uma conclusão geral. Não vamos confundir estrutura com conjuntura com estrutura e nem estrutura com conjuntura. Se alguém disser assim, tem um maluco lá no YouTube dizendo que ele quer acabar com o gerente, se vai construir uma hidrelétrica sem gerente, né? Ele está falando isso, aí o nego vai rir. Não, o maluco manda internar. Então deixa eu explicar o que eu estou dizendo para a gente entender. Número 1, eu acho que tem que ter administração, e a administração é algo estrutural, sempre vai existir. Sempre vai ter que existir coordenação de processos e pessoas. Ponto. Se o ser humano não tiver um modelo de administração e coordenação de processos e pessoas, a gente não vai caminhar. Então, isso há concordância de todo mundo. Então, eu não estou dizendo que a gente está abrindo mão de coordenação de processos e de pessoas e que isso vai ser feito dentro de uma administração. O que eu estou dizendo é, nós estamos criando um novo modelo de administração e que o atual modelo só imagina coordenação de processos e pessoas feito por um gerente carne e osso. O que eu estou dizendo é, isso é conjuntural, isso tem a ver com as tecnologias de trocas que a gente tinha a ver com a cultura administrativa
administrativa que a gente tinha, nos limites que nós tínhamos. Agora, com a chegada de novas possibilidades, nós vamos continuar fazendo administração e coordenação de processos e pessoas, só que pode ser feito de uma outra maneira. E quem vai nos ajudar a isso? A inteligência artificial. Então, se a pessoa quer pensar o futuro, se a pessoa quer gerar valor no futuro, se a pessoa quer criar projetos novos, ela tem que colocar dentro da cabeça dela que nós estamos caminhando para a criação de uma espécie de gerente artificial, de inteligência artificial, que vai trabalhar no modelo que já está aí na sociedade, nos processos, alguma coisa parecida com o Waze, e na avaliação nas pessoas, alguma coisa parecida com o Uber. É isso aí. Fica ligado.